Ô moçada, tudo bem? Satisfação em encontrá-los novamente, ok? Satisfação. Espero que esteja tudo bem aí. Tá? Esse corre-corre, esse calorzão de 34, 32, 30, só casa de 30, 30, 30, 30. Não é mole não, pô. O negócio é se hidratar. Se hidratar e se proteger do pior hora do sol, que seria aquela faixa de 11, meio-dia, até as 3, 4 horas da tarde. Aí vem depois aquele solzinho um pouco mais branco, na verdade. Mas não é fácil aturar esse calor. Você fica suando, o professor pintura o travesseiro no varal para poder secar. Gente velha sua muito, tá certo? Tem que se hidratar. Muito bem, pessoal. Satisfação novamente, como eu digo, como eu já disse para vocês, reencontrá-los novamente. Hoje nós vamos comentar a respeito da fotossíntese 2. Mas professor, eu não sabia que o senhor tinha dado a parte de fotossíntese 1. É só olhar lá no canalzinho das aulas lá. Existe lá direitinho a aula de fotossíntese e revisão. E hoje nós vamos partir para a fotossíntese 2. Revisão que eu considero 1 e essa aula de hoje eu considero 2. Ok? Muito bem. Gente, vamos fazer uma revisãozinha da aula passada, só para vocês lembrarem, tá? E vamos então começar a fotossíntese 2. Na aula passada a gente comentou a respeito da definição de fotossíntese, o que é a fotossíntese, o que é necessário para a fotossíntese ocorrer, e comentamos também a respeito da equação geral da fotossíntese, que é importante vocês saberem. É importantíssimo. Ainda mais vocês que estão aí no finalzinho do terceiro ano, e quer cair no Enem, nos vestibulares e tudo mais. E isso tudo faz parte do quê? Botânica. Botânica, parte da biologia que estuda as plantas. Não tem nada a ver com botos, hein? É a ciência que estuda os botos. Não. É a ciência que estuda as plantas, a sua formação, o seu funcionamento, né? E tudo mais. Ok? Bom, vamos lembrar um pouquinho da aula passada. Fotossíntese. Palavra que significa fotoluz, síntese, produção. Produção do alimento a partir da luz. A partir do elemento luz. Fotossíntese, significado da palavra. Lembra que eu falei para vocês? Há quanto tempo você escuta falar de fotossíntese? Desde lá da tia do Fundamental 1, aqueles desenhos bonitinhos, né? Fundamental 2, depois na parte de ciências, e depois na parte de bio, né? O professor ele tem o desenvolvimento da botânica, se der tempo às vezes para ocorrer, que às vezes não dá, dependendo do número de aulas e tudo mais. Né? E quando você fala em fotossíntese, além do significado da palavra, o que é a definição de fotossíntese? O que é? É a transformação da energia luminosa com a participação do gás carbônico, né? Com a participação da água, com a participação da clorofila, né? Energia luminosa, né? Em compostos orgânicos para a plantinha, que gera lá o composto orgânico glicose, C6H12O6, mais a água, mais o oxigênio e a produção de ATP, energia. Ok? Em falar em luz, olha que interessante. Olha essa planta minha aqui, ó. Estamos aqui no meu laboratório. Olha só como ela se dirige para a luz. Ela é toda tortinha, olha só. Porque ela se dirige à luz. Olha lá. Esse movimento é chamado de fototropismo. Olha que lindo. Né? Mas isso tudo faz parte da botânica. Agora, gente, quando você fala a respeito desse fenômeno chamado de fotossíntese, você tem que lembrar da equaçãozinha geral. Né? Gás carbônico mais água com a participação da luz. Lembrando que existe fotossíntese no escuro, que nós vamos ver hoje que é a fase escura. Né? A fase escura da fotossíntese. Ok? Escura ou enzimática. Resultando em glicosinha, água, oxigênio e a participação da produção de energia ATP.
Então, essa é a equaçãozinha geral da fotossíntese, né? Ô velho, repete. Claro, lógico, resumido, hein? Ok? Então você tem lá, pessoal, gás carbônico, mais água, mais participação da energia luminosa, sol e outra fonte, de dia principalmente, mais clorofila contida nas plantinhas, pigmento verde, característico de planta, mais a glicosinha que é produzida, que é o composto orgânico, após a absorção da energia luminosa, C6H12O6, 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 Iron Maiden. Depois mais o que, pessoal? Mais a água, o oxigênio e a produção de energia, que é o ATP. Ok? Lembrou? Lembrei. Muito bem, pessoal. Agora, falando em fotossíntese 2, quais são as etapas que existem no processo de fotossíntese? Quais são as etapas que existem nesse fenômeno que a gente escuta muito falar que é a fotossíntese, em termos didáticos, lá no Fundamental 1, da tia, como eu já falei, né? Então você tem lá duas fases. A fase luminosa, tá certo? Ou chamada de fotoquímica, ou fase clara. E depois nós temos a fase escura, química ou enzimática. Lembrando que a fase escura, a fase enzimática, depende da participação, do desempenho, no caso da fotossíntese na fase clara. Os elementos produzidos na fase clara, né, da fotossíntese, tá? Na fase luminosa da fotossíntese, ela faz um desempenho maior depois na fase escura. Tá? Existe uma certa dependência aí do desempenho, tá? Da fase clara. Agora, existem essas duas etapas, professor? Existem essas duas etapas, então não esquece. Fase luminosa, fase escura. Fase fotoquímica, que é luminosa, fase enzimática ou fase escura, que seria a fotossíntese à noite. Ok? Muito bem. Vamos começar com a fase luminosa ou fotoquímica. Ela se caracteriza por duas coisas importantíssimas: a absorção da luz pelos pigmentos clorofilianos que existem na clorofila. Tá? E segunda, transformação da energia luminosa em energia química. São duas etapas, na verdade, tá? São duas divisões que existem na energia, na fase luminosa da fotossíntese. Vamos repetir? Vamos. Primeira etapa, fase luminosa ou fase clara, ou fotoquímica. Ela é dividida em duas partes: absorção da luz pelos pigmentos clorofilianos e depois transformação da energia luminosa em energia química, formando dois compostos importantes: o ATP e o NADPH2. Peraí, professor, peraí um pouquinho. Quer dizer que na fase clara da fotossíntese existe a formação desses dois elementos? Exatamente. Dois compostos energéticos. O ATP, né? E o NADPH2. É isso? É isso. NADPH2, ATP. Pera um pouquinho, o que significa isso aí? Precisa saber isso? Mas claro que precisa saber. É claro. Só que você precisa prestar atenção. Tô vendo que você tá no celular, que você tá... Olha pra mim, cara. Tá certo que eu não sou um sinônimo de beleza, mas olha pro professor durante a explicação. Aqui, ó, vira. Larga esse celular, presta atenção. Aqui, ó. Aqui, vem cá. Tá certo? Então existe a formação de dois compostos energéticos, o ATP e NADPH2. O que é o ATP? É uma substância de alto poder energético, acumulando através das ligações de fosfato. Adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato, ATP.
ou trifosfato de adenosina. Ou trifosfato de adenosina são os dois nomes que você pode colocar nas 3 letrinhas ATP. Né? Alto poder energético, acumulado nas ligações de fosfato. E além disso, nós temos um outro composto energético, que seria então o NADPH2. Nicotinamida, nicotinamida, dinucleotídeo, fosfato reduzido. Repete. Então nós temos lá a formação de 2 compostos energéticos na fase clara. Isso. Então nós temos lá, fase clara ou fotoquímica. Agora, vamos lá. ATP, adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina ou trifosfato de adenosina. Esse seria 1. 2. O NADPH2. Nicotinamida. Olha lá, nicotinamida. Adenina. Né, dinucleotídeo fosfato reduzido. Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, fosfato reduzido. NADPH2. 2 compostos energéticos. Ok? Quando o ATP, por hidrólise, se quebra, existe a formação não do ATP, mas do ADP mais o fosfato, liberando uma grande quantidade de energia pelos cloroplastos na síntese de compostos orgânicos. Então, quando você tem a molequinha de ATP, sofre hidrólise, existe a formação do ADP, que vem antes do ATP, né? Perdeu o fosfatinho, ADP, mais o fosfato, tá certo? Mais o fosfato. Isso é chamado de fotofosforilação. Fotofosforilação. É mesmo? É. Deixa eu ver se entendi então. Então, quando você tem aquela molequinha de alto poder energético, que é ATP, ele sofre uma hidrólise e se separa. ATP, flechinha, se separando em ADP mais fosfato. Liberando uma grande quantidade de energia pelos compostos, pelos cloroplastos, na síntese de compostos orgânicos. A plantinha papá. Tá certo? Isso chama-se fotofosforilação. E para ocorrer a fotofosforilação, existe a fosforilação cíclica e acíclica. 2 tipos que nós vamos ver. A fotofosforilação cíclica, ela é formada pela clorofila A, entra em participação clorofila A. Né? E a cíclica entra em participação da clorofila A e B. Mas, professor, tem tipos de clorofila? Tem, o A, o B. Isso é importante no caso da fotossíntese, principalmente na fotofosforilação. 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 Tá bom? Ok? Muito bem. Então, resumindo, a fase clara é importante. Ela é formada por 2 divisões. Né? Absorção da luz pelos pigmentos clorofilianos, clorofila. E segundo, transformação da energia luminosa em energia química, formando 2 compostos importantes, o ATP e o NADPH2. Ok? Então, resumindo, na fotossíntese ocorre a síntese de ATP, molécula altamente energética, a partir do ADP mais fosfato, quando ele se divide, né? Absorvendo energia luminosa captada pelos cloroplastos, pela molécula, né, de clorofila nos cloroplastos. Tá bom? Ok? Então, resumindo, na fotossíntese ocorre a síntese ATP a partir do ADP mais fosfato por hidrólise, absorvendo energia luminosa captada pelas moléculas de clorofila. Ok? Eu acho que deu para entender. Muito bem, gente. Então nós temos aí a fotossíntese 2,
tá certo? E depois nós vamos partir para a fotossíntese 3. Professor, por que você não faz um vídeo só com todas as coroas? Porque é muito longo, vai ficar muito cansativo, tá certo? Aí eu posso vir com uma camiseta diferente, tá bom? Grande abraço para vocês, um grande beijo do professor e salve a Bio, hein? Salve a Bio. E outra coisa, vai Corinthians, vai Memphis. Valeu, gente. Um abraço.